noite, tranquilos? Teacher Dalmy com vocês para mais uma aula sobre voz passiva e voz ativa, e agora com um outro tempo verbal. Hoje falaremos sobre verbos modais, ok? Quando eu digo verbos modais, essa formação ativa e passiva serve para qualquer verbo modal, tá? Eu vou dar aqui 3 exemplos de 3 verbos modais, mas vale para qualquer verbo modal, ok? Então vamos lá. Na ativa, eu tenho que ter o sujeito mais um verbo modal, tá? Mais o verbo principal, mais complemento, ok? Na passiva, eu preciso ter esse complemento que é o objeto, ele vem para a função de sujeito, na passiva, né? E aí eu preciso de um verbo modal, que vai ser o mesmo verbo modal usado na ativa, né? Mais o verbo to be, porque na passiva eu preciso do verbo to be, tá? Mais esse verbo principal que vai ser usado aqui, na passiva, ele vai ter que estar em qual tempo? Participio passado, né? Então, verbo principal no participio passado, que é esse verbo principal aqui, tá? E mais o agente da passiva, caso você queira colocar, ok? Então, o exemplo ficou assim, ó. Number 1. The policeman can arrest George. The policeman can arrest George. Então, o policial pode prender o George, né? Na passiva, eu trago o objeto para a função de sujeito. Tá aqui o George. E aí eu vou usar, então, sujeito, George. Aí eu preciso do verbo modal, que vai ser o mesmo, né? Então, eu uso can, tá? Depois, vou usar o verbo to be. Tá aqui o be. Depois, o verbo principal no participio passado, que é o verbo arrest. Ele é um verbo regular. O passado dele é com ed. Então, arrest, arrested. Tá? Então ficou, George can be arrested by the policeman. George can be arrested by the policeman. Tá? Então, George pode ser preso pelo policial. Ok? Muito bem. Number 2, eu vou usar um outro verbo modal, né? Com a mesma frase para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? The policeman should arrest George. The policeman should arrest George. Ou seja, o policial deveria prender o George. Tá? Então a voz passiva ficou George should be arrested by the policeman. Ou seja, George, sujeito, vem o should, mais o verbo to be, mais o verbo principal no participio passado. Então, George should be arrested by the policeman. Ok? E na última aqui nós temos The policeman might arrest George. The policeman might arrest George. Ou seja, o policial pode prender o George. Ele fez alguma coisa errada, de repente talvez ele vai ser preso, né? Então esse pode, esse might é uma possibilidade, tá? Então, the policeman might arrest George. Eu vou colocar aqui no cantinho uma aula sobre os verbos modais, para que vocês assistam, para ajudar a entender aqui, ok? Então, the policeman might arrest George. Aí na passiva, eu trouxe o George, que era o objeto, vem para sujeito, né? Então ficou George, vou usar o mesmo verbo modal, que é o might, vou usar o verbo to be, tá? Tá aqui o to be. E o arrested, porque é o participio passado do verbo arrest, tá? Que é um verbo regular. Então ficou George might be arrested by the policeman. Ok? Então é isso, galera. Nossa aula foi essa hoje. Verbos modais, voz ativa e voz passiva. Ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam, se inscrevam no canal, dê o seu like, acione o sininho e não esqueçam, compartilhe o vídeo. Ok? E além de compartilhar, caso você queira me seguir no Instagram, my Instagram is Teacher Dalmy. Ok? Valeu, galera. I'll see you tomorrow. Bye!